Os dois de vermelho. Que legal, hein? Maravilha! Deixa o volume. Estamos ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Boa noite, boa noite, boa noite. Tá todo mundo aí? Bem-vindos à nossa live Temperos do Amor. Sejam todos bem-vindos, gente. Daqui a pouquinho nós vamos entrar num assunto polêmico, um assunto que não é fácil falar desse assunto. Mas nós vemos que hoje em dia há muitas pessoas que passam por essa situação. Irmão Felipe Prestes, Deus abençoe, meu querido. Boa noite, gente. Pai do Senhor, irmão Felipe. Acabei de passar em frente à sua casa agora, meu querido. Agorinha. Boa noite, meu irmão. Gente, hoje nós viemos falar sobre algo difícil dentro de um relacionamento. Boa noite, Iracema, Ingra, Boa noite. Zequinha, Rodrigo dos Santos. Deus abençoe, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais esta live Temperos do Amor. Legal. Pois é, você acabou de chegar e eu acabei de passar em frente, parei inclusive até na farmácia aí, comprei um negócio aí na farmácia. Olhei lá pro rumo da sua casa, falei, irmão Felipe não deve estar aí não. Mas é isso aí, gente. Pessoal, nós viemos falar hoje o tema, até que eu iniciei a live e não coloquei o tema da live ali. Viemos falar sobre um tema polêmico, que é o tema traição. Né? É algo recorrente hoje em dia, né? Muitos casais passam por essa situação. Tem pessoas que no momento está passando, né, por isso. E é um assunto muito polêmico mesmo, porque às vezes a pessoa não tem nem estômago para falar, né, sobre isso. Se você conhece alguém que já passou por isso, ou se você já passou por essa situação, você sabe que não é nada fácil, né? Mesmo quem nunca passou, sabe que e já acompanhou algum caso, né, que é muito difícil a questão da traição, para os dois lados, né? Então, se você tiver alguma pergunta aí no decorrer dessa live, faça essa pergunta para a gente, que tiver ao nosso alcance, nós vamos responder para vocês, tá? Vamos ficar contentes em responder as perguntas para vocês. Mas, gente, nós só viemos falar desse ponto, dessa situação dentro do relacionamento, porque nós passamos por isso e conseguimos superar. E nós sabemos que... Aliás, sabemos não, nós
passamos pela situação e não foi nada fácil. E graças a Deus nós conseguimos estar aqui hoje de pé, unidos, para hoje poder estar aqui falando com vocês e ajudando de alguma forma, né, alguém aí do outro lado a superar as dificuldades. Aí, ó. A gente começa a fazer, aí os meninos vêm e começam a entregar os papelzinhos. Também te amo, meu filho, tá bom? Obrigado. Bom, momentos de amor com os filhos à parte, vamos voltar ao assunto. Então, nós passamos por esta situação e não foi nada fácil superar. Porque quando você passa pela situação da traição, automaticamente, principalmente na parte feminina, né, a parte da mulher, a mulher muitas vezes se fecha, se tranca, retrai, sabe, às vezes não quer falar com ninguém, não quer expressar o sentimento. Aliás, o único sentimento que bate na mulher é o sentimento do desgosto, né? É um sentimento terrível. E a gente para conseguir superar isso, tem que ter muito pulso firme. E tem que ter um propósito na vida também. Você tem que colocar um propósito, você tem que colocar tudo em pratos limpos, você tem que... a primeira coisa para você começar a superar esse tema, né, a traição, é você sentar, conversar, precisa haver um diálogo, né? De repente, o melhor horário para você fazer isso não é quando acontece, né, quando descobre-se, mas depois de um certo período, de um certo tempo, né, que as coisas acalmarem mais, os dois lados colocarem a cabeça no lugar, pensar. O primeiro passo é sentar e conversar, gente. Sentar, dialogar, ser o máximo sincero possível, porque um dos dois não foi, né? Eu falo da traição, tanto a questão do homem quando trai a mulher ou a mulher quando trai o homem. A gente conhece casos também, não só aconteceu com a gente, mas conhecemos casos em que aconteceu com pessoas próximas a gente, né? Pessoas conhecidas, e que infelizmente não conseguiram passar por cima, né, dessa dificuldade, não tiveram estômago, não tiveram cabeça, né? O emocional ficou abalado, Então, o primeiro ponto é você sentar, dialogar, conversar, colocar tudo em pratos limpos, sabe? Reconhecer que errou. É muito importante reconhecer o erro. É muito importante liberar o perdão. Liberar o perdão. E uma coisa que eu anotei aqui é que tem uma neurocientista chamada Jill Taylor. Essa neurocientista, ela fala que o ciclo de resposta dentro do nosso organismo é de 90 segundos, mais ou menos 90 segundos que dura o ciclo de resposta dentro do nosso organismo, tanto para uma coisa ruim ou uma coisa boa, ou um sentimento ruim ou um sentimento bom. Então, há muitas pessoas que passam pela situação e se trancam, se fecham, muitas vezes falam, eu perdoei, eu consegui, mas todas as vezes que vai ter alguma relação, lembra da situação. Aí, a questão está dentro de você. Aí, a questão, se você não consegue, se a pessoa não consegue esquecer a situação, o acontecido, bom, aconteceu, ponto.
vocês sentaram, conversaram, dialogaram, chegaram a um fator X, você decidiu estar com a pessoa de novo porque ela tem outras qualidades. Foi um deslize, aconteceu isso, né? Mas para você superar, você precisa trabalhar a sua mente também. O seu pensamento não é o pensamento do seu parceiro. Ele não pensa por você. Eu não penso por você. Agora, a questão é que muitas pessoas, quando passam por essa situação, ficam remoendo aquela situação. Às vezes se passaram 2, 3, 4, 5 anos, né? Já teve casos que eu já fiquei sabendo de casos, já vi casos de 9 anos, a pessoa falar que toda vez que eu vou ter relação com meu marido, eu lembro da situação, eu lembro de tudo. Mas quanto tempo? 9 anos atrás, poxa. Se em 9 anos atrás aconteceu a traição, houve a traição, e a pessoa resolveu perdoar e tá com o seu parceiro até hoje, depois de 9 anos ficar remoendo, me desculpa, mas vai ficar vivendo essa vida de merda o tempo todo, desculpa pelo palavreado, mas essa é a real. Porque você decide, a pessoa que tem os pensamentos ali é que decide a vida que quer levar, os pensamentos que quer nutrir dentro de si. É fácil? Jamais. Não é fácil. Não é fácil. Eu falo, vocês que acompanharam uma parte daquele vídeo da minha história que eu postei, ali eu falo em questão da traição, que houve a traição. Foi fácil? Não, porque eu perdi minha família. Eu perdi a minha família. Eu paguei um alto preço por ter sido. Por ter agido dessa maneira com a minha esposa. Eu paguei um alto preço. Naquele momento, tudo que acontecia na minha vida, os pensamentos que vinham em mim, eram só pensamentos ruins. Entenda, a pessoa que passa por essa situação, a não ser que a pessoa seja, olha, não tenha caráter, não tenha brilho no rosto, sabe, na vida. Porque a pessoa o homem que comete isso, ou a mulher que comete a situação, não tem um mínimo de sentimento, né? Às vezes acontece aquilo ali, passa por cima, tudo, não está nem aí com sentimentos alheios e até ela corre dos sentimentos ruins dela. Então o que eu quero dizer? Que quando eu passei pela situação, só vinha pensamentos ruins na minha mente. Só vinha besteira na minha mente. Veio até pensamentos ruins de tirar a minha vida. Porque eu já tinha perdido minha família. Eu falei, bom, já que eu perdi minha família, eu já não tenho mais nada, para mim tanto faz. Então só pensamentos ruins. Agora isso aconteceu comigo. Eu tive muitos pensamentos ruins, eu tive perdas. Eu paguei um alto preço pela minha infidelidade. Agora, se eu passei por sentimentos ruins, imagina a pessoa que foi traída. Como que foi? Como que a mente agiu? Entende? Só que aí eu fiquei remoendo isso? Eu não fiquei remoendo. Mas eu dou agora espaço para minha esposa falar um pouco, daqui a pouco eu retorno, falo mais um pouquinho, mas eu quero que ela divida com vocês também algo que ela conseguiu superar, que nós conseguimos superar, né? Algo que aconteceu na nossa vida, a questão da infidelidade no casamento, né, amor? Vai lá. No momento que se aconteceu isso, é um baque, né? A gente não imagina, a gente não acredita que tá passando por aquilo ali, mas no momento eu sempre fui uma pessoa que nunca fui assim de me explodir, né? Eu sempre fui, como eu falei nos outros lives, era muito reservada.
E aquilo remoer dentro da gente é pior do que se a gente falasse, né? Tudo que tivesse que falar. Então, assim, eu sofri bastante na época, mas enfim. Aí depois vem aquele sentimento de eu não quero mais, né? Que foi o que aconteceu conosco. Eu falei que eu não queria mais, aí depois de um tempo veio a depressão na minha vida. Eu fiquei frustrada porque aconteceu, comecei a ver o porquê isso tinha acontecido, porque às vezes também a traição vem, não é culpa só de um, né? A culpa é do outro também. Que às vezes deixou alguma situação acontecer, às vezes não teve maturidade no relacionamento, às vezes não fez o que devia fazer com o esposo. Então isso faz a pessoa procurar outros meios, né? A carência que tem às vezes nos relacionamentos, que isso aconteceu com a gente em questão de que às vezes eu era muito retraída, muito reservada, e ele aquele ombro amigo, né? Como todo mundo sabe. Então, assim, é complicado. Você tem que saber identificar isso no seu relacionamento. Se você não está deixando para outra pessoa fazer o que você tem que fazer. Então, assim, você tem que estar atenta a isso. E eu superei isso. Eu entrei numa depressão, vi que a minha família tinha perdido a minha família, a minha filha era pequena na época. Então, assim, foi difícil. Falei, não, e apresentando a Deus, né? E Deus entrou com providência. Eu fiz uma prova com Deus se era realmente para restituir nossa família. Eu estaria disposta a perdoar, mas que Deus me ensinasse a perdoar, né? Porque não é fácil o perdão, mas a gente também tem que se perdoar primeiro. Porque o erro não foi só dele, o erro também foi meu, que deixei muitas vezes a desejar. Por isso que procurou. E muito acontece isso na vida. Então a gente que tá passando por outro lado, a gente tem que entender que a culpa é nossa também. E eu reconheci isso e me perdoei primeiro e depois eu perdoei ele para nós voltarmos a nossa família, recuperar o que a gente tinha perdido, que isso era uma fase que a gente ia passar juntos e a gente voltou no relacionamento mais forte. E é comprovado isso, viu? Pelos cientistas, as pessoas que passam por determinada traição, quando elas resolvem voltar ao relacionamento, elas voltam muito mais fortes do que no início, né? Então, quer dizer, eu acho que o ápice do relacionamento que é pior, acho que é a traição. Porque é uma coisa que você fica ferida lá dentro, né? Martelando. Mas eu acho que é a parte mais importante. Você volta muito mais forte daquele baque que você ganhou. Então, o que vier pela frente, você vai passar. Não vai ser tão difícil, porque você vai começar a lidar com as suas emoções. É muito importante a gente lidar com as nossas emoções. Saber o que a gente fala, saber como falamos. Acho que a gente tem que estar sempre buscando melhorar o nosso relacionamento. Tanto para você quanto para o seu parceiro, né? A gente tem que estar disposto a mudar também. Se a gente quer que o outro mude, a gente muda primeiro. Então, assim, o nosso relacionamento teve um grande ápice depois de que nós perdoamos, nós voltamos. Todo relacionamento, gente, tem problemas, não é um relacionamento perfeito. Mas a gente tem que, ao decorrer do nosso relacionamento, a gente identificar esses problemas e reparar antes que aconteça. Muito importante. Antes que já aconteça. Mas se aconteceu, então vamos sentar, conversar, e você tem que ver o que é mais importante para você. A sua família, os seus filhos, um divórcio. Não é fácil um divórcio. Quem sofre não é só você, é seus filhos também. É toda uma família que é jogada. Não é fácil. Eu vim de uma família que é divorciada, que minha mãe e meu pai são largados. E não foi uma infância boa. Porque os pais se divorciaram, porque não teve emoções, não soube se lidar com as emoções no momento. Então, hoje, a tecnologia está muito mais avançada. Hoje você pode procurar meios para você ver essa deficiência sua. Alguém que passou pela experiência disso, daquilo, a gente passou por muitas coisas. E hoje, com essas lives que nós estamos fazendo, para edificar a vida de vocês, para sentir de incentivo para vocês lutarem. Né? A gente tem que liberar perdão, gente. Que nem eu falei, eu acho que a parte mais importante é o perdão. Porque a gente não pode julgar ninguém. Por quê?
Porque da mesma maneira que você julgar alguém, você também vai ser julgado um dia. Então, não julgue, irmão. Não julgue ninguém. Hoje ele pode cair, amanhã pode ser você. Então, por isso que a gente tem que sempre estar se policiando, se identificando, É verdade. vendo o que realmente está faltando no nosso relacionamento e colocar em prática, né? Sentar e conversar. Acho que é o melhor momento. Tá, aconteceu aquilo lá? Dá um tempo, então. Areja um pouco a cabeça, mas volta a conversar. Porque é importante. E não demora muito. Porque se demorar muito, não vai querer mais. Aí vai entrar ao lado, não quero mais, deixa pra lá. Mas aí você tem que pensar em todos os âmbitos. Todos os âmbitos, você tem que pensar. Se realmente compensa, né, você divorciar e largar. Eu creio que a gente tem que se esforçar em dar certo. Lutar, né? Porque a família é um projeto de Deus. E ele não quer que ninguém se divorcie, porque você fez uma promessa lá quando você casou com a pessoa, né? Você se comprometeu na tristeza, na doença, em tudo, não é? Então, eu acho que é importante a gente rever as nossas emoções, rever o que a gente anda fazendo de errado para que o pior não venha acontecer. Serve de alerta aí. E realmente isso que a minha esposa falou é verdade. Depois que você passa por uma situação dessa e você consegue reaver, né, toda a família, o relacionamento, é, você consegue esse retorno, você você volta para esse relacionamento mais consistente, com mais consistência. Eu comecei a perceber que isso estava acontecendo na minha vida, que eu comecei a ter mais responsabilidade e o pensamento diferenciado, foi quando minha esposa resolveu enfrentar tudo e a todos e ir para outra cidade comigo. E dentro desse período de tempo, por 3 meses, alguma coisa, eu fiquei. Ó, veja bem, eu era um cara eu não aguentava, sabe? Eu tinha que ter relação, eu tinha que fazer, eu gostava. Eu fiquei por 3 meses, alguma coisa, sem ter relação. Nós dormíamos na mesma cama, e não tínhamos relação. Mas por quê? Porque nós fizemos um propósito de nos casar, e a gente não era casado. E aí, quando a gente conseguiu, é, até conseguimos naquele casamento itinerante, né? Lá em Campo Grande, conseguimos ir lá e casamos. Meu Deus, foi a maior alegria da nossa vida. Aí eu comecei a enxergar que realmente eu estava mudando. Que nós passamos por toda aquela dificuldade da traição, por toda aquela situação, mas a gente estava começando a pegar consistência na nossa vida, no nosso relacionamento. E outro ponto importante que minha esposa disse também é que você precisa identificar as coisas que te levam a fazer, a cometer, né? Porque o adultério, a traição, antes de cometer, antes de consumar o fato, há sinais, há sinais. Começa a prestar atenção. E você precisa identificar esses sinais. O que é esses sinais? O que vem a ser esses sinais? Às vezes a mulher não dá mais a atenção devida para o marido. Ou às vezes o marido já não liga mais para a esposa. Isso são sinais de que algo está errado dentro do relacionamento. E quando chega nesse período, nessa situação, nós ficamos vulneráveis. A nossa mente fica vulnerável. Outra coisa que ela falou também. Às vezes a pessoa não tem dentro de casa, lá fora ela encontra. Sabe? Você precisa identificar agora. Esse é o momento de você olhar para dentro do seu relacionamento e identificar aquilo que está te fazendo mal. Porque, cuidado, isso pode te levar a um adultério, a uma traição. E pode ter certeza que a pessoa que trai, a dor dela não é maior do que aquela que foi traída.
E a gente só pode falar isso hoje, a gente tá junto aqui nessa pegada aqui, fazendo essas lives e falando com propriedade disso, desse tema tão forte que é a traição, porque nós conseguimos superar. Porque hoje nós estamos consistentes. Hoje, antigamente, se fosse para tocar nesse assunto, para a gente já seria complicado, né? Já seria mais difícil para a gente tocar nesse assunto. Mas hoje não. Hoje a gente está mais maduro, né? O nosso relacionamento amadureceu mais. Nós estamos mais firmados. Nós resolvemos colocar a nossa angústia, as nossas todas aos pés de Cristo. Porque só Ele pode nos dar essa força que tanto nós precisamos. Nós trabalhamos a nossa mente. Eu falo sempre, a nossa mente, a mente do ser humano, ela é treinável. A mente do ser humano é treinável. Tudo que você faz, tudo que você pega para fazer, às vezes você nem tem aptidão para aquilo, mas se você for treinando, você consegue fazer aquela situação. Você se adapta àquela situação. Então comece a pensar em todas essas coisas. Comece a olhar para dentro do seu relacionamento e tentar identificar. É muito importante, gente. Identificar aquilo que está prejudicando o seu relacionamento, que de repente pode ocasionar, pode te levar para uma traição. E será que realmente é isso que você quer? Porque, veja bem, depois de 5, depois de 10, depois de 15, depois de 20 anos, 30 anos de casado, você conhece tudo do seu parceiro. Tudo. E, de repente, por um deslize, por uma falta, de repente você não parou para pensar, para enxergar esses pontos que você precisa enxergar e identificar dentro do seu relacionamento. Então, de repente, por causa desse pequeno detalhe, você perde uma família e tem que começar tudo de novo. Conhecer todos os defeitos. Às vezes aquela pessoa vai ter, de repente não tem aqueles defeitos que você... Porque todos nós temos as nossas falhas. E aquela outra pessoa pode não ter a falha que o seu antigo parceiro tinha, mas pode ter falhas piores. E aí? Eu te pergunto, e aí? Aí você vai ficar, mais uma vez, remoendo. Então, é importante. Primeiro, se um dia aconteceu com você, se você já passou por essa situação, primeiro, senta, conversa. Se está acontecendo com você, senta, conversa, seja sincero, seja íntegro. A melhor coisa dentro de um relacionamento se chama integridade, é você ser verdadeiro. Você não usar de mentiras. E a pior coisa que tem no relacionamento é a mentira. Então, o primeiro passo, senta, conversa. Verdade. Nossa mente é adaptável. Sugestivas, é isso aí. Então, o primeiro passo, senta, conversa, analisa a situação. Se há possibilidade, se você tem essa possibilidade, porque todos nós temos, gente. Tem pessoas que falam assim, mas eu não sou capaz de perdoar. É capaz. Você é capaz de liberar o perdão, sim. Tudo depende de você dar o primeiro passo em direção a determinada situação. Você pode perdoar. Então senta, o diálogo é importante, né? A gente sempre tem frisado muito aqui nas lives que o diálogo dentro de um relacionamento é fundamental, é um tempero fundamental. Então senta, conversa, entra no diálogo. A possibilidade do perdão, perdoem-se. Coloque tudo em pratos limpos para que não haja mais nada. E próximo passo, gente, pelo amor de Deus. Perdoou, tá junto com a pessoa de novo, não fique remoendo o que passou.
Porque se você ficar remoendo tudo aquilo que já passou, você vai ser infeliz pro resto da sua vida. E é isso que você quer, ser infeliz? O que você decidiu para sua vida? Perdoar e ser feliz. Perdoar e ser feliz. Então, perdoa e seja feliz. E preste atenção numa coisa. Quando você perdoar, pelo amor de Jesus, gente, não lance em rosto. Porque tem muita gente que fala, eu perdoei, mas qualquer motivo, qualquer discussão tá lançando no rosto da pessoa. Por que você fez isso? E a pessoa vai. Sabe quando você tem certeza que perdoou e recebeu perdão? É quando acontece isso aqui, ó. Quando você toca no assunto e não te fere mais. Quando você toca no assunto e simplesmente foi algo que passou, pronto, perdoou. Você não nutre sentimentos ruins dentro de você. Aí você percebe que realmente você perdoou. É importante. É importante, gente. Abra sua mente para o aprendizado. Eu sei que não é fácil você dar o primeiro passo e reconhecer. Às vezes, muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, que vão ver esse vídeo daqui, os que vão compartilhar, e falando nisso, gente, compartilha, viu? Vai compartilhando aí. Vamos alcançar mais pessoas que precisam ouvir. Né? É um tema muito duro, mas tem muita gente que precisa ouvir, precisa se libertar. Então, eu sei que não é fácil você dar o primeiro passo para reconhecer que tá traindo. Na nossa condição de homens, principalmente os homens, eu falo aqui, na nossa condição de homens, a gente se sente maior, né, do que as mulheres. A gente acha que a gente pode. Nós achamos que nós podemos, mas não. E muitas vezes acontece, sabe o quê? Às vezes a pessoa fala, o homem, né? Às vezes o homem fala, minha esposa, pá, traí, cara, traí. Aconteceu, tá, beleza. Mas se a esposa chega a trair, esse cara fica tão macho. Meu Deus do céu. E eu conheço casos de pessoas que a mulher traiu o homem. E infelizmente, eles não conseguiram superar essa situação. Para o homem é mais difícil, porque o homem tem esse lado durão, esse lado machão. A mulher já é o lado mais meiga, né? A mulher já é aquele lado do sentimento. O homem é razão, a mulher é sentimento. Então, é mais difícil. Mas não é impossível. Não é impossível, gente. Então, se já aconteceu isso na sua vida, se já aconteceu isso na sua vida, reconheça. Eu costumo dizer, sabe, outro dia eu conversando com algumas pessoas, e fica sempre aquela, né? Porque o homem é machão, o homem é isso, o homem é aquilo, né? Eu sou mesmo, eu faço, aconteça. E eu costumo dizer que o homem, para provar que ele realmente é homem, é quando ele reconhece um erro ou reconhece que precisa de ajuda. Gente, isso, olha, é fantástico. Esquece aquele negócio que, eu sou homem, é isso aí, pá, futebol, mulherada, tal. Cara, nada contra se você faz isso, quem faz isso, tá? Mas a minha concepção e de muitas pessoas que eu tenho convívio, homem que é homem, ele assume que ele é homem,
quando ele reconhece o erro, quando ele reconhece que precisa realmente de uma ajuda. E muitas vezes a gente precisa de ajuda e a gente não vai atrás dessa ajuda. Às vezes a gente deixa a oportunidade passar por nossas mãos. Sabe, chega perto daquele amigão seu, aquele amigo de balada que toma cerveja. Se você tem tanta amizade assim com ele, se você acha que ele é realmente seu amigão, senta com ele, cara, troca uma ideia, abre teu coração para ele, sabe, conversa. Agora, se você vê que realmente não vai adiantar, porque geralmente quem tá na balada, cara, vai dar só conselho de balada, meu irmão. Senta com alguém que já tenha passado pela situação, sabe? Aproveita aqui, ó. Faça pergunta para nós. Se você passa por alguma situação, entra no nosso particular, no nosso direct. Fala. Faça pergunta para nós. Nós já passamos pela situação. E nós temos consistência hoje, propriedade para poder falar com você, para poder te aconselhar. Se você precisa de um acompanhamento, se você precisa, de repente, de uma mentoria, nós nos colocamos à disposição, à sua disposição, para te acompanhar, para acompanhar o teu caso de perto, sabe? Conversar, te ensinar temperos, sabe? Te ensinar caminhos que vai te ajudar a se libertar dessas situações, dos sentimentos ruins, em questão da traição, em questão da perca, que você às vezes você perdeu a família, às vezes você perdeu a mulher, ou você perdeu o esposo, ou a namorada, ou o namorado. Sabe, nós nos colocamos à sua disposição. Nos procure, será satisfatório para nós, será de grande importância para a nossa vida também a gente poder estender essa ajuda para você, poder te aconselhar, poder te acompanhar, te mentorear, sabe? Se dê essa oportunidade de mudança. Antigamente, o pessoal de antigamente costumava falar assim, não sei se é da sua época, você é novinha também, mas o pessoal de antigamente falava assim, olha, o cavalo não costuma passar arriado 2 vezes na frente da casa não, viu? Então, não perde essa oportunidade não. Se você está passando por algum tipo de situação, entre em contato com a gente ali no inbox, né? Ou entre em contato com a gente pelo Zap, né? Nós vamos deixar o Zap aqui para você, o nosso telefone. Entre em contato, a gente vai te ajudar, vai te acompanhar, vai te dar conselhos daquilo que a gente já viveu, da experiência que a gente já tem, de tudo aquilo que a gente tem estudado, tem aprendido. Eu quero te ajudar. Eu quero ajudar você a superar essas situações que você tem passado na sua vida. A perca da família, a traição, traumas, as dores. Qual é a dor que você está sentindo nesse momento? O que está passando dentro da tua cabeça, do teu coração neste momento? Nós queremos te ajudar a superar esses momentos ruins, essa fase ruim. Então, entre em contato com a gente. Entre em contato, nós vamos deixar aqui o nosso contato. E eu tenho certeza que você vai tomar uma decisão, uma boa decisão. Porque hoje é o momento de você dar a virada na sua vida, de você se libertar desses sentimentos ruins que te acompanham, que te massacram até hoje. Se dê essa oportunidade de mudança. Nós precisamos mudar. Nós tomamos uma decisão enquanto casal. Nós tomamos uma decisão de mudança. Nós tomamos uma decisão de deixar tudo que foi ruim para trás.
Mas nós aprendemos com tudo que foi de ruim, né, meu amor? Nós aprendemos. Nós aprendemos a superar. Então nós queremos ajudar você a superar as suas percas. Ajudar você a restabelecer um pensamento bom, restabelecer a sua mente, colocar no lugar, para que você prossiga na tua vida de uma maneira saudável, de uma maneira saudável, que eu digo espiritualmente, sabe? Interiormente. Nós precisamos disso. Então esse é o momento para você tomar essa decisão. Quer frisar mais alguma coisa, amor? Não, acho que já tá bom, né? Já deu, já. Já foi tudo sobre traição, foi tudo isso aí que a gente aprende, né? Cada caso é um caso, né? É igual a gente fala, se vocês quiserem algum conselho, nós estamos aqui para ajudar no que for possível para nós, né? Estamos aqui para ajudar cada um. É isso aí. Queremos agradecer agora, chegando no finalzinho da nossa live, agradecer aqui o pessoal que entrou para agora, o JP está presente aí, um abraço. A Tainara Silva, a Nilza Dias, boa noite, Eric, o Eric Fábio que entrou aqui também, a Flávia Raposo. Flávia, eu deixei nosso zap lá no inbox, lá no Messenger, tá? Entra lá e manda um alô pra gente. O Márcio Rogério, a Claudilene, a Maiara Braga, Célio Costa, Pastor Marcos, Marcos da Paz, palestrante, grande amigo meu, o Renner Felipe, Gessé, José Ferreira Torres, Ana Paula, Cariston, é o Cariston lá de Ribas, João Roberto, Cristiano, Paola Prado, Joelso, Danilo Pereira, Wellington Rezende, Liano, Emerson, Edis, irmã Cleusa, Neto, Nelson, Alifer, Felipe, Rodrigo, a Ingra, Iracema, o Felipe, de novo. Obrigada, gente. Que Deus abençoe a vida de cada um que entrou aí. Compartilha aí nossa live. Maiara Braga. Oi, Maiara, tudo bem? Ótima noite para você também, minha querida. Deus abençoe. Aqui então, gente. Tá errado. Não, tá errado aqui, peraí. Eu já vou postar aqui. Pronto. Aí então, o pessoal que quiser entrar em contato com a gente, quiser bater um papo, né, no particular aí, trocar uma ideia, fazer algumas perguntas, quiser um acompanhamento, uma mentoria, nós estamos aí para ajudar vocês, gente, de todo o coração, tá? Porque, assim, por tudo que a gente passou, não é fácil também para a gente estar em frente às câmeras, expondo a nossa vida, né, para todo mundo. Mas nós resolvemos fazer isso para poder ajudar realmente você que está do outro lado, para que algo faça sentido na tua vida. Cida, Daniel, Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Chegaram no finalzinho, mas a live vai ficar aí gravada. Pessoal, compartilhe. Vocês que estão aí, vocês que participaram da live, ajuda a alcançar mais pessoas. Vamos compartilhar. Compartilha. Se fez sentido para você, eu quero frisar bem isso. Se fez sentido para você alguma coisa que nós falamos aqui, alguma frase, alguma palavra, compartilha, gente, compartilha este vídeo, compartilha a experiência que você aprendeu aqui hoje. Ou se você aprendeu algo aqui, compartilha com o seu próximo, tá? E Deus abençoe grandemente
ricamente a sua vida, tá? E amanhã nos vemos em que horário? Às 17h45, mais uma vez. Tchau, quem participou dessa live e quem participou dessa live. Tchau. Tchau, gente. Da, 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 da.